Ora, boas pessoal, bem-vindos a mais um episódio sim, deste guia que nós estamos a realizar ao longo deste mês de julho sobre as 30 equipas da NBA e a situação em que se encontram a caminho desta off-season, que se não estou a ver começa dia 1 de agosto, que é aquela altura da free agency, todas as contratações e todas as trocas que poderão ocorrer naquela altura. E a equipa que hoje vou aqui falar é dos Dallas Mavericks, que são capazes de ser a equipa que está ali um bocado no limbo, porque tem muitas questões a caminho da off-season. Foi uma equipa que na temporada regular teve os seus altos e os seus baixos, conseguiu levar os Clippers ao jogo 7 dos playoffs. Muito pronto, obviamente que foi exibições sensacionais, absolutamente sensacionais do Luka Doncic e também de outros jogadores que ao longo da série foram aparecendo, como a espaços o Kristaps Porzingis, até mesmo o Tim Hardaway Jr. foi uma grande surpresa, não estávamos nada à espera, mas ele também realizou esta época uma boa temporada, com bons números. Também Jalen Brunson, que não apareceu muito na temporada regular, mas quando chegou aos playoffs estava mesmo endiabrado completamente, aquilo foi simplesmente sensacional, mas caíram na negra, com uma grande diferença, porque a equipa dos Mavericks no fundo é apenas Doncic, é Tim Hardaway, a espaços Kristaps Porzingis e depois tem uma série de role players que podem entrar a qualquer momento na equipa e ter o seu impacto. Obviamente que isso não aconteceu nos jogos decididos, no jogo 7 nomeadamente, tínhamos apenas Luka a tentar o seu melhor, dar o seu máximo para conseguir chegar mais longe, neste caso ganhar aquela negra e avançar nos playoffs, mas acabaram por ser eliminados logo na primeira ronda. Aqui obviamente que surge uma série de questões para esta off-season. Em primeiro lugar, devido a todas as movimentações que têm verificado nos Mavericks, mas no seu front office, porque uma série de pessoas que já lá estavam há mais de 20 anos e que já tinham uma grande história naquela equipa, que simplesmente saíram. Foi um género de uma limpeza no front office dos Mavericks, e eu acho que eles também, de certo modo, não só pelas questões que eles têm tido ao longo desta temporada e que terão nesta off-season, também acho que também estarão um pouco sobre as luzes, sobre os holofotes, de o que é que eles vão fazer com este novo front office, o que é que este front office irá apresentar de trabalho para os próximos anos e que projeto é que eles pretendem para os Mavericks para os próximos anos, com ou sem o Luka. Obviamente que há sempre aquela dúvida. Eu, na minha opinião, parece-me que o Luka irá continuar nesta equipa. Obviamente que ele é uma das grandes prioridades dos Mavericks, é a extensão de rookie que ele pode ser, que ele pode ter, que está elegível neste momento para um contrato de 200 milhões de euros, de uma extensão de contrato, que é respectivo, pronto, aumento de número de anos de contrato e aumento salarial, é enorme. Depois, obviamente, também há aqui muita situação. Como disse anteriormente, ao longo daquela série verificou-se que era apenas Luka e depois as passos ou aparecia um ou depois aparecia o outro. Nunca eram muito consistentes nesta série, nesta temporada. E acho também que é uma segunda prioridade que os Mavericks devem dar, porque eles neste momento têm, com as player options do Tim Hardaway Jr. e do Josh Richardson, se eles as aceitarem, eles terão à volta de 20 milhões em cap space. Mas, se esses dois não aceitarem a sua player option e pretenderem um contrato melhorado noutra equipa ou nos Mavericks, aí já será mais complicado, mas os Mavericks terão 35 milhões, mas acabam por perder, entre aspas, as duas peças ali secundárias que ajudem o Luka Doncic a chegar e ajudar os Mavericks também a chegar ao objetivo, que é ganhar obviamente um campeonato com o Luka. Esta aqui é uma situação também muito interessante, porque é certo que é preciso ajuda, mas é complicado encontrar uma ajuda que esteja disposta a receber 10 ou 15 milhões. É preciso encontrar ali uma segunda estrela para esta equipa que consiga ter um impacto, que seja um jogador consistente, que acho que isso é ainda mais importante para esta equipa dos Mavericks, e que consiga, juntamente com o Luka, e depois também se conseguirem, por exemplo, um Tim Hardaway Jr. ou conseguir ali, pronto, neste caso abdicar do Richardson e ir buscar Tim Hardaway Jr., aí nessa situação realmente era algo mais interessante, mas deverá ser algo muito complexo, porque os Mavericks têm aqui uma margem que ou abdicam de dois e tentam ir buscar um jogador com um max contract, ou tentam ir buscar o Tim Hardaway Jr. e o Josh Richardson e tentam abdicar de outros jogadores que estejam no plantel, como irei mencionar aqui mais tarde. Mas é uma situação realmente
aqui que temos de ter em atenção, não só pela questão do cap space que eles têm disponível para esta temporada, mas também toda a novela que poderá surgir à volta de Luka e se ele pretende ou não renovar contrato com os Mavericks. Obviamente que isto são apenas rumores, é sempre algo é coisas que podem surgir um dia e depois no dia a seguir já não existem, simplesmente, ou são pura mentira. Portanto, é uma situação realmente muito interessante esta que os Mavericks vão ter. Obviamente estarão sob muita pressão nesta off-season relativamente sobre estes dois temas que eu mencionei. Outra questão é relativamente à possibilidade que eles têm de estender o contrato do Jalen Brunson, como eu já disse, que fez uma temporada regular decente, mas depois nos playoffs é que mostrou-se muito bem, nomeadamente triplo, que ele tinha uma percentagem, se não estou em erro, abaixo de 40%, à volta dos 30% e 35% de triplo na temporada regular, e quando chegou aos playoffs, havia jogos que estava a lançar em 8 triplos, conseguia acertar por exemplo 5 ou por exemplo 6. Era um jogador que deu um grande salto de qualidade da temporada regular para os playoffs. Portanto, há sempre esta opção deles poderem optar por estender o contrato do Jalen Brunson. E depois é a situação de Kristaps Porzingis, obviamente que é um jogador cujo valor de mercado para poderem trocar por outro jogador está muito baixo, por dois motivos, por vários motivos, aliás. Primeiro é a questão física do jogador, é um jogador muito propenso a lesões, é um bocado a imagem de Anthony Davis, mas pior. Isto é, basta dar-se um pequeno toque e ele é logo capaz de ficar de fora durante determinados tempos. Teve também uma lesão nos ligamentos cruzados quando ele ainda estava ao serviço dos Knicks, também de certo modo acabou por abater um pouco aquilo que podia ser o seu potencial nesta liga. E depois também há outra situação que é não só do valor de mercado ser inferior relativamente ao seu passado de lesões, mas também ao facto de que ele tem mais de 90 milhões de euros restante no contrato. Como o valor é baixo, é impossível uma equipa, a não ser que sejam, perdoem uma expressão, estúpidos, é que são capazes de trocar e buscar um Kristaps Porzingis, e assim os Mavericks conseguem livrar-se ali de uma peça um bocado complicada de gerir nesta situação, mas é muito complicada esta situação do Porzingis porque tem mais de 90 milhões de contrato, está no terceiro ano de contrato dele e também neste caso no terceiro ano com os Mavericks, portanto é uma situação realmente muito delicada esta do Kristaps Porzingis. Relativamente a picos no draft, eles obviamente quando foi a questão do Kristaps Porzingis, eles ainda devem aos Knicks uma pick de primeira ronda para 2023, 2024 e 2025. No entanto, eles só têm uma pick disponível para troca a partir de 2027. Portanto, é um período de tempo enorme, que é um bocado a situação dos Lakers, que abdicaram muito das suas draft picks para ir buscar Anthony Davis e não têm draft picks até 2027 ou até 2028, por exemplo. É uma situação muito complicada nesta situação para, por exemplo, trocarem Kristaps Porzingis e tentarem incluir uma pick de primeira ronda, porque 2027 nós não sabemos como é que as coisas estarão em 2027 para qualquer equipa da NBA. Relativamente à situação do cap space, como eu já tinha dito, era sobre a questão de eles terem aquela margem de 25 milhões, de 20 milhões ou de 35 milhões em cap space, dependendo ali de Josh Richardson e de Tim Hardaway Jr. É aqui uma situação realmente complicada. Pronto, obviamente depois também o Kristaps Porzingis e o Trey Burke também têm aqui um bónus de trade, que é o trade kicker. Também que é aqui uma situação um bocado complicada que eles depois podem ter de acabar por acarretar com aquela responsabilidade. A nível de necessidades da equipa, obviamente que é necessário um shooting guard, neste caso na possibilidade do Tim Hardaway Jr. sair dos Dallas Mavericks. Obviamente acho que ele irá sair porque fez uma boa época e realmente é um jogador que tem um salto de qualidade enorme de uma época para a outra. Portanto é sem dúvida aí um shooting guard que eles necessitam para vir mesmo para o 5 inicial. Obviamente também outra situação que também foi muito interessante foi o facto de eles precisarem de muitos jogadores para defender, especialmente devido do banco para a segunda unidade, porque via-se muitas vezes com a segunda unidade dos Mavericks a equipa ia um bocado abaixo. Isso era um bocado fruto daquela questão de não teres muitos jogadores defensivos nesta equipa dos Mavericks. Portanto, ou um bom jogador de defesa ou um bom 3&D player
Por exemplo, acho que era interessante nesse contexto irem buscar os jogadores realmente com uma vertente mais defensiva, mas também consigam lançar uns quantos triplos e ajudar a equipa a vencer os jogos e dar uma boa ajuda defensiva. E depois também a questão é, obviamente, precisam ali de um power forward que complemente o Kristaps Porzingis. Agora veremos como é que irão fazer essa situação, se irão trocar Porzingis, se ficam com Porzingis mais um ano e depois então logo se vê o que é que fazem. E depois é aquela situação, ou buscar um power forward para complementar o Porzingis, ou ir buscar um poste para ir colocar Porzingis a jogar o power forward, que acho que é uma posição que o favorece mais no seu estilo de jogo e tudo mais, porque é um jogador que não se importa de ir para fora do perímetro, lança bem do triplo. Portanto, é uma situação realmente complexa aqui para os Mavericks, porque têm muito dinheiro se abdicarem de duas principais peças para além de Luka e Kristaps Porzingis, e têm 20 milhões se ficarem com esses dois. Portanto, aqui uma questão muito, muito complexa para os Mavericks. Restará saber como é que se irão comportar ao longo desta off-season. Também tem a questão do treinador, que neste caso foi agora Jason Kidd, que foi contratado recentemente para o lugar de treinador. Também veremos como é que ele irá colocar esta equipa a jogar. Mas é um bocado tudo. É ver o que é que a equipa, o que é que eles podem reforçar à equipa, o que é que o treinador pode acrescentar à equipa e, mais importante, é aquilo que o front office poderá dar a esta equipa, mas até lá veremos o que é que os Mavericks farão. Eu não tenho muito mais a dizer relativamente aos Mavericks. Obrigado a todos por terem ouvido este pequeno episódio e um grande abraço a todos.